Bom, nosso bate-papo de hoje na TV4 e nesse programa Turistando é com uma das maiores autoridades do turismo de Porto Seguro. Renata Tardan, que tem uma história muito bonita na cidade, de hospedagem, de aventura, de esporte, atleta e de cultura. A gente vai bater um papo muito legal hoje, onde a gente vai estar começando desde a chegada dela até o brinquedinho mais novo dela. Então, aqui, o Turistando TV4, o papo de hoje é com Renata Tardan. Renatinha, tudo bem? Maravilha, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre bom falar com o que a gente gosta e do que a gente gosta, né? Fica fácil, né? Me fale da sua história. Você chegou em Porto Seguro quando? Qual foi o seu primeiro empreendimento? E o que você encontrou em Porto Seguro? Qual era o público? Qual era a infra da cidade nessa época? Cheguei em Porto Seguro em 1991. E foi uma história... Morava fora do Brasil nessa época. Morava na Inglaterra. Tinha recebido uma proposta de trabalho para ir para a Austrália. E aí meus pais meio pensaram, se em Londres ela está há 5 anos, para a Austrália não volta mais. Aí falaram, vamos trazer ela para passar umas férias aqui no Brasil, num lugar paradisíaco. E me trouxeram para Porto Seguro. Você já conhecia, não? Ela não conhecia Porto Seguro, e foi impressionante que nessa época, em 91, a gente ficou hospedado ali na pousada da praça de Ney Teixeira, ali Sei. na Praça da Bandeira, né? Sei. E aí a gente chegou e tal, aquela coisa, vai, né, tomar banho e tal. Na hora que a gente desceu para ir jantar, fomos jantar até no arrastão de vovô. Exato, lembro. E a gente desceu, acabou a luz. Era comum isso, dava uns blackouts nessa época. Foi verão? Não, foi abril. Eu vim passar meu aniversário, foi início de abril. Porque verão sempre verão, dava os picos. Faltava até comida. Verão com certeza. Durante muitos anos já tinha isso. Mas nessa época, né, abril, lua nova, quando a gente desceu, que a luz acabou, cara, eu olhei para o céu, eu nunca vi tanta estrela na minha vida. Eu não precisava nem esticar o braço, não. Um pouquinho, parece que já estava pegando a estrela. E realmente ali, alguma coisa mexeu, sabe aquele negócio? A lua. Deu um clique. Deu uma liga. Deu uma liga, exatamente. Você veio de carro ou veio de avião do Rio para cá? De carro, a gente veio de carro. Seu pai já conhecia? Não conhecia também. Era um amigo de um tio meu que tinha uma fazenda em Itagi e falava muito de Porto Seguro. Aí a gente veio nas escuras, cara. Na Praça da Bandeira, você falou de restaurante agora, tinha um sótão também ali em cima, maravilhoso. Sótão, com certeza. E aonde era a casa de Parracho, hoje virou a rua que é a sequência ali dessa rua São Pedro aqui. Sim, sim. Quando você veio, a casa de Parracho ainda estava ali ou Não, já era rua? Já era rua. Ah, já era rua. Então, acho que foi no período de Valdivia Costa que eles apropriou e abriu ali. Bom, aí você veio, se encantou, voltou para o Rio ou já ficou direto? Não, aí voltei para Londres, né? Para estruturar. Esqueceu a Austrália? Dizer não. Não, é aquela coisa, a Austrália eu nunca fui. Até é bom que você não vai, então. Como é que é. Pode correr o risco de ir para lá. Na minha vida. Acho que você ia se encantar, porque também praiano e tudo mais quente. Aí acabei voltando, cheguei aqui dia 31 de julho de 91, porque minha avó dizia que não podia mudar em agosto. Aí foi aquela correria, chegamos 31 de julho. Você viu com seus pais também? E aí, né, quando eu voltei, meus pais ficaram aí de abril até julho procurando uma pousada, né? E aí viram algumas coisas e tal, não sei o quê. Acabou que fechou com o seu Alain, entendeu? O seu Alain do Velho Armazém, ali antes da padaria de Serjão, aqui na Marechal Deodoro. Aí depois já estava tudo certo, depois acabou não dando certo. E aí Ney Teixeira falou, eu está lá, gente. Aí foi ótimo, que é uma rua que eu acho que é um encanto. Realmente. É uma rua lindíssima, faz parte, né, da história da cidade, é uma das 3 áreas tombadas, né, que é o centro histórico, que está preservado como está, exatamente porque ele fica fora da cidade, né?
se o centro histórico fosse dentro da cidade, era um problema. Não teria essa preservação toda, né? A passarela, que agora passou por um processo, Uma né, revitalização de ali. revitalização que realmente ficou muito bonito, né? Tá ainda, eu acho que o futuro é ali, não? Faz parte do projeto. Exatamente. E o projeto agora é seguir e fazer a Marechal Deodoro. Eu me recordo bem da Marechal Deodoro, né? Eu cheguei por aqui, morei aqui do lado de Mariano e Dito Cotó, que era na casa deles que eles alugavam. Aprendi a nadar aqui na frente aqui do Galo, com a maré cheia. Mas veraneei no Pacatá também, na Rua das Flores, que eu estudava em Onápolis, também veio para cá, mas como tinha esses problemas de fazer compra, tinha que ir pegar um ônibus, ir lá em Onápolis, o pagamento, fazer compra e voltar, ela falou, melhor ficar em Onápolis. Escola também, já estava meio que adaptado lá. E aí eu vinha sempre, no verão a gente vinha jogar vôlei aqui, com o Pepe, tinha uma turma que jogava vôlei, Cezinha, Chito, Nito, aquela turma toda, e a gente passava pela rua do Mangue. E o Marechal Deodoro, eu não sei como é que hoje está essa nomenclatura, né? Alguns chamam de Rua do Mangue, o Pacatá e Marechal Deodoro. E eu me recordo que o Mangue, ele não tinha aquela altura de Mangue. Tanto que uma vez eu tinha cortado o pé, e aí eu fui andar naquela lama lá, quando eu voltei, minha mãe olhou cheio de lama e falou assim, não, você vai ter que tomar, mas é passeio. Aí eu passei pelaquela rua do Mangue de bicicleta, de carona, né? Até essa rua sem saída aqui, na 2 de julho, no final dela tinha uma farmácia, onde chegou a ser cinema na época, ali perto da casa do final do Jadilson, do seu Raimundo Costa ali. Tinha uma farmácia ali. Delito Vieira. Pai de Beto, de Litinho. E aí eu tomei uma injeção de bezetacil e eu falei, não tá nem doendo, mas eu vim com aquela bicicleta batendo nesse calçamento até em casa, ficou dolorido todo em casa. Então aquele mangue não tinha, aquilo ali era uma vista maravilhosa. Na verdade, a Marechal Deodoro, quando eu cheguei, ali era conhecida como Avenida Beira Rio. Tinha inclusive a sorveteria ali onde você tem o Cariza, que é a casa de Pedro Deró. A outra esquina era a sorveteria Beira Rio. Tem uma história maravilhosa, tem várias histórias ali. A Casa Azul, que é o ícone, né? Que é coisa lindíssima. Você chega no final, é maravilhoso. A própria Cariza, segundo história, não sei se procede, toda a história da Cova da Moça, que foi enterrada fora que ela se matou lá na entrada da cidade, aconteceu naquela casa do Cariza, aquela prisão que o marido deixava ela presa ali, dizem que aconteceu naquela. Tem Bondival, que é o ícone também, que tinha aquele... Cavalo Marinho. Exato, o Cavalo Marinho, e tinha até um piano ali, depois virou... E na esquina próximo da sua também tem uma casa muito bonita do... Qual é o nome dele? De Zé Lessa. O pai, eu até conheço muito, falo com o filho dele sempre também. Então, essa região ali é uma região que, assim, tem uma promessa de prosperidade muito grande, já teve o Rabo de Saia, já teve uma série de investimentos. O Rabo de Saia, ali que era a sorveteria Beira Rio, exatamente, ali no Rabo de Saia. E uma série de restaurantes ensaiou vir e transformar aquela região em um corredor gastronômico ou charmoso. E ele fica uma série de dificuldades. E aí é a minha próxima pergunta. Quando você chegou e por que não a estalagem, quais eram as dificuldades da época, que deve ser um pouco diferente das dificuldades de hoje, e o público naquela época, e a cidade em si, né? Como é que era na década de 90 isso? Esse pedaço aqui da Marechal, né? Ele era conhecido como Avenida Beira Rio, porque você tinha o pôr do sol que a gente tem aqui no Galo, exato, é o que a gente tinha lá. Eu lembro que eu subia o Buraém de caiaque, né? De barco. Você embarcava ali na frente. Embarcava ali na frente, com a maré cheia. Exato. Porque com a maré baixa, chegava a dar 80 metros de distância até a margem. Até você chegar à margem do rio. Mas era praia de rio, era areia, não era mangue. Aí depois, quando fizeram mais lá para cima, né? E o pessoal cortou para fazer ali a favela do Rato, foi uma ação do Condena, que construiu aquilo ali. Aí cortaram o mangue e essa vegetação de mangue desceu, encontrou aqui o adubo da Embasa. Maravilha. E proliferou esse manguezal. Mas assim, eu lembro que eu trabalhava, pôr do sol, a minha frase de efeito... Para a venda da pousada. Para a venda da pousada era relacionada ao pôr do sol. Aí, durante muito tempo, inclusive no governo de João Carlos foi um dos últimos que fez uma poda radical ali.
E ele botou, tinha umas luminárias baixinhas. Lembro. Era bem, Lembro, eu lembro desse luminário. Era bem bucólico ali. Muito interessante mesmo. E, enfim, aí depois começou, o Manguezal foi crescendo, e eu trabalho hoje com revoada de pássaros, né? Tanto no amanhecer quanto no entardecer. Você vê aqui nessa revoada de andorinhas e tal, é o que a gente tem lá. Mas nessa época a gente tinha um público que, assim, foi mesclando muito, né? A gente tinha algumas operadoras de rodoviário, né? Antes da Soletude, da CBC, a gente tinha uma outra operadora que trabalhava muito com a gente ali, que era... Era rodoviário? Turismo rodoviário. Nossa, agora me tinha uma... Taípe, junto com o Cléber da Taípe, mas chamava... Eu acho que eu me recordo. Não era BWT, não. Era uma... Turismo, acho que era até a sigla de Porto Seguro. Eu sei que vinha o rodoviário, fazia muito público grande, né, do Rio, sempre ali, do Sudeste, né? Minas também, muito forte. Você trabalhava muito com rodoviário nessa época? Mesmo com que em 91 já começou os voos, já começou as companhias charter, né? As operadoras, a Argentina. Começou a Argentina, logo depois começaram aqueles voos charters da Holanda, da Itália. Da Itália, exato. Chegou até a ter voo charter da França, direcionado para o Clube Med. Então, e você aproveitava esse público? Na realidade, a gente acabava aproveitando, entrando na onda também, né? Porque às vezes o cliente acabava ficando, ele vinha no voo charter por um período, né? Mas em vez de voltar na volta daquele, ele ficava um pouco mais porque gostava da cidade, então acabava... a gente conseguia também hospedar um pouco, né? Eu estou vendo que as dificuldades hoje da Marechal Deodoro são maiores do que as dificuldades você sabe que, da década de 90. Um grande problema que a gente tinha nessa década de 90 era com relação à vala. Era aberta? A vala era aberta. E a gente tinha a feirinha ali atrás. A feirinha realmente era um problema seríssimo, aquela feirinha. Que foi tirada na gestão de Abade, se eu não me engano. Quando o Abade tirou a feirinha, mudou muito. Que não era só feirinha, né? Não era só feirinha, exatamente. Tinha invasão e era também boca. Aí quando teve essa mudança ali, a região melhorou muito, né? Melhorou muito. Depois a gente passou por outro processo, que foi onde hoje é a Secretaria de Saúde, começou-se a fazer uma obra que era para tirar a feirinha para ali, mas acabou não terminando, ficou desativado, ficou assim... Virou Secretaria de Turismo por um período muito curto, CDL, associação... e tal, exatamente, ficou ali, mas assim... Mas nesse meio tempo, desculpa... Na realidade, a gente teve um período, mesmo que a rua não tivesse tido, como não teve ainda, a valorização que ela precisa, né? Tem aquele projeto que Marcos Santana fez. Né? Exato, lembro. No pedido que eu doei para a prefeitura, já para alguns prefeitos, né? Para fazer a revitalização, dando continuidade a esse DEC, com ciclovia, sendo mão única e tal. Mesmo assim, a Marechal Deodoro já teve tempos bem melhores do que agora. Com certeza. Você vê, né? Porque teve ali o Ramo de Saia, o Bistrô Delô. Exato. Referência. Entendeu? Teve mais alguns outros restaurantes que foram, que foi um período assim, bem melhor do que agora. Eu me recordo bem que quando fui secretário, e você também foi secretária, você vai falar um pouco sobre isso, eu consegui, a Abade deu uma carta branca para eu poder levar para lá o São João. E como o São João era na passarela e era muito grande, o tempo era frio, batia um vento muito forte, então eu consegui convencer em fazer em um ano, não sei se foi 1 ou 2 anos consecutivos, a gente conseguiu fazer o São João ali. E foi maravilhoso, a gente fez um fechamento, as casinhas, os moradores comercializavam as comidas juninas ali, a gente colocou alguns temas de São João da época, colocamos uma bandinha de forró pé de serra, começou na Casa Azul, e foi pegou a 7 de abril até aqui a Casa da Lenha, até a Praça da Casa da Lenha, onde a gente colocou um palco um pouco maior, e aí deu para poder fazer. E assim, eu não sei se porque ficou muito estreito, mas a impressão que estava... mas foi ótimo. E aquele período a gente pegou também, a gente tinha um trabalho cultural que o Serjão fazia. Exato. Né? O Serjão foi um grande incentivador, inclusive, do Macunaíma. Ele foi um grande incentivador para isso. O Serjão, eu lembro,
cara, na época de São João, na época de carnaval, ele botava as caixinhas de som e ficava tocando aquele somzinho de charanga, De marcha, né? Ele tentou fazer também um fechamento aos domingos, enfim. Hoje em dia eu estou vendo que esses eventos culturais eles estão sendo, na sua grande maioria, ou sendo fomentados para a cidade histórica. E conversando com o secretário de Turismo, Paulinho, ele falou assim que a ideia é que fique todo o museu ao céu aberto, começando na cidade histórica, que tem um projeto de ser revitalizado. Em seguida, a passarela que já está finalizada, mais a parte da balsa. Aí vai pegar aqui a parte da tarifa, que é um projeto bem legal para poder fazer a praça, e aí vai se estender para Marechal Deodoro, onde a ideia é fazer essa revitalização. Então, acho que pode ser que com essa revitalização volte a ter uma valorização cultural, né? É bem legal. Inclusive, um evento que aconteceu esse final de semana passado, que foi a comemoração do aniversário de Luiz Gonzaga. Sim, poderia ter sido ali. E o projeto, na verdade... Inicialmente era ali. Exatamente. O Bira, que mora ali, tem empreendimento ali, ele mostrou isso e acabou sendo fomentado na cidade histórica, que ficou muito chamoso. Ficou muito bonito. E ficou muito legal. Mas você passou também, você navegou um pouco na vida pública. Você foi secretária de turismo. Foi, na realidade, foi pouquíssimo tempo. Eu me lembro que foram 4 meses, porque eu sou uma pessoa do fazer, né? Eu já entro meio que atropelando. Eu sou assim, vamos fazer, vamos. E vou embora, entendeu? Então, logo coloquei um voo da Rio Sul, Rio, Porto Seguro, Recife. Lembro desse voo, sim. Que a gente trouxe para cá, conseguiu uma parceria que eu tinha lá dos amigos, da época que eu trabalhei no Rio, porque eu estou no turismo desde 84. Você é turismóloga, né? Sou bacharel, agora hoje turismóloga. Na minha época era bacharel em turismo. Então, assim, sempre trabalhei com turismo, sempre na parte de operadora, né? Fazia encame aqui no Brasil. Depois, quando eu morei em Londres, fazia lá a parte de encame lá com a Martins, trabalhava na Martins. Martins do Rio de Janeiro. E aí, é uma Martins operadora escola, né? Mas aí, ela tinha no Rio de Janeiro? Tinha no Rio também. Eu não sei se hoje existe ainda, ela foi vendida. Não sei. Acho que... E aí, quando eu assumi então a secretaria, eu fiz essa parte de trazer esse voo para cá. A gente fez uma série de eventos, Brasília, Goiânia. Gilberto Abad era diretor da BIH. A gente fomentou bastante aquele mercado centro-oeste que não era trabalhado. Realmente. E eu lembro também, eu criei um selo que os bugs, naquela época tinha muito mais do que agora. Agora então, só tem empresa só, eu acho. Eles tinham que ter passava por uma parceria com o Detran, para poder ter a questão de segurança. Né? Os acidentes eram muito comuns. Enfim, mas aí assim, eu gostava muito de João Carlos, tinha uma amizade, uma afinidade e tal. E comecei a aparecer muito, né? João Carlos começou a ficar ele muito centralizador. Eu falei, João, vamos fazer o seguinte, cara. Continua a amizade. Continua a amizade, estou aqui para você precisar, mas eu não sou política, entendeu? Eu não tenho, você não conhece. Claro. Eu não sou aquela pessoa de ficar paparicando e tal. Até deveria ser mais, mas é da minha personalidade. Às vezes eu acho, Renata, que a gestão não acompanha a nossa velocidade. Então, e aí eu cheguei meio que atropelando, entendeu? Eu sei. Eu passei por isso, eu fui secretário também. Uma coisa Estava com pique. Com pique, exatamente. Mas foi ótimo, foi uma experiência bacana. Tenho amigos até hoje da época da prefeitura, então, assim, é muito legal, é sempre bom. E a pousada e a estalagem se consolidou, hoje é uma realidade. Você fez um trabalho bem legal, tematizou, tem toda a história por trás, a gente vai ter imagens já aí da estalagem, de como é rústico, como é bonito, como é aconchegante. Só que aí você estava inquieta do jeito que é. Esse negócio de pousada está muito devagar, ficar esperando o turista aqui. E aí partiu para o segundo empreendimento. Mas a gente vai tomar uma água e daqui a um minutinho a gente volta na TV4 com o Turistano, falando sobre o segundo brinquedinho de Renata Tardan. Rapidinho, some não.
Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Estamos de volta. Como vocês notaram o ambiente, a gente está no Galo, no deck, próximo da Tarifa, um pôr do sol maravilhoso, Guanamum, caranguejo, uma cerveja gelada, voz e violão surgindo aí, vocês devem estar notando o sonzinho aí atrás. E hoje, no bate-papo do Turistano na TV4, Renata Cardano vai contar agora a respeito dessa inquietude dela e dessa segunda atividade dela, que é o Bahia Active. Conta pra gente aí, Renata. Da onde surgiu isso? Você estava do nada, estava assim, descansado, você não está fazendo nada. Vou meter uma pedalada aqui. Eu sou movida à paixão. Realmente, eu sou uma pessoa que preciso ter alguma coisa me instigando, entendeu? Então, quando eu vim, né, por trabalhar com turismo, a gente adquiriu aqui a pousada estalagem, onde a gente trabalha essa questão temática, né, do histórico, trabalhando ali. A pousada é toda tematizada, alusiva aos portugueses, tem uma figura do Pero Vaz de Caminha em tamanho natural, trecho de carta de caminha e tal. Então a gente faz. A história do nome da rua? Marechal Deodoro, né? Sim, chama Pacatá, o bairro Pacatá. Exato. Da porta dos apartamentos tem uma ferradura. Todo mundo fala que é uma ferradura, porque foi a primeira rua calçada de Porto Seguro, né? Com aquelas pedras arredondadas, tipo tem Paraty, no Pelourinho eles chamam de cabeça de negro ou pé de moleque, é o nome que eles davam. Então, ali, como era a única rua calçada, o meio de transporte na época era cavalo, charrete, e aí quando passava na cidade toda de chão, quando passava ali, dava o som né, da ferradura, com as pedras fazia pacatá, pacatá, e aí a gente colocou a ferradura nas portas, que não são ferraduras novas, são ferraduras usadas e higienizadas e são pregadas com cravo. Cravo é aquilo que usa para colocar a ferradura no pé do cavalo, na pata do cavalo. Né? Por quê? Porque a gente botou com prego e aí o povo roubava a ferradura para levar de lembrança. E o cravo, a ferradura não sai, né? Mas enfim, então a gente fez esse trabalho todo tematizado, né? Trabalhando aí o resgate da história, né? A cultura. São quantos apartamentos lá? São 24. Quando a gente adquiriu, eram 10. Já tinha o nome estalagem? Já tinha o nome estalagem. E aí eu mantive o nome, que eu acho que tem tudo a ver, né? E, enfim, mas quando eu cheguei em Porto Seguro, a minha vontade era montar uma empresa de ecoturismo. Eu trabalhava com ecoturismo, já tinha trabalhado aqui no Brasil com ecoturismo, já tinha trabalhado lá fora com ecoturismo. E eu falei, pô, um lugar que tem uma natureza belíssima, a gente tem que mostrar para todo mundo. Não pode ficar só no turismo de sol e praia. Exatamente. Entendeu? A gente tem muito mais para mostrar aqui. E aí, em 94, eu comprei minha primeira mountain bike e comecei a desbravar tudo aí. Então, eu pedalo aqui já tem quase 30 anos. Né? Mas quando você comprou na intenção de um dia... Na verdade, não. Comprei para ficar... Assim, para conhecer, meio de locomoção. Eu não tinha carro, eu tinha uma bicicleta. Né? E a gente saía... Você não combinava com ninguém que ia sair. Você saía à noite, parava ali no beco, no solto e tal. Dali ia para o Porto Prego, do Porto Prego ia embora, acordava um dia seguinte e falei, cara, onde é que eu deixei minha bicicleta? Aí você saía, aí
Aí saía procurando, estava lá a bicicleta encostada, cara. Você pegava a bicicleta encostada. Não tinha condição nenhuma de pedalar também, na volta, nem né? lembrava. Mas, enfim, aí o tempo foi passando, aquela coisa para estruturar, eu só consegui montar a empresa de ecoturismo 22 anos depois, que foi a Bahia Active em 2013. Só que aí eu já tinha uma relação muito forte com a bicicleta, entendeu? Então você casou o ecoturismo Aí eu falei, com a pô, bike. Já era tendência em 2013? já, assim, para mim, cara, sempre foi. Eu já viajava, eu comecei a viajar de bicicleta, de fazer cicloviagem. A minha primeira cicloviagem foi em 2007. Então, para mim, já era. Você fez o qual? Entendeu? Eu fiz essa aqui de Prado, a Rota dos Caminhantes de Prado para Porto Pela Seguro. praia? Pela praia. Marezinha baixa? E aí o litoral da Bahia eu já fiz quase todo, já fiz outra região do Brasil, já Você fiz fez a Europa também, Compostela? vários destinos, né? América do Sul, Europa e tal, enfim. E aí eu falei, cara, não dá para eu ficar com isso só para mim, entendeu? Eu não sou uma pessoa egoísta, eu não posso fazer isso. Desenvolver mais gente. Né? Aí comecei, sabe, levar amigos, chamar e tal, até que em 2013 eu então montei a Bahia Active. Na realidade, o Rogério da Ponta de Santo André, da Ponta de Santo André, Rogério Paixão? Sim, Rogério Paixão, me apresentou o Luiz, do Rio, que tinha Brasil Active. E queria fazer isso aqui na região, mas ele não tinha tempo e tal. E a gente conversando, eu fui para o Rio, ele falou, vamos fazer e tal, não sei o quê. A ideia dele era franquia, tinha lá em Garopaba, tinha na Chapada Diamantina, aí eu topei e tal. Aí depois não deu certo, eu falei, Renato, você não quer fazer esse negócio. A gente tem uma sintonia tão boa, quero fazer esse negócio de franquia. Aí eu falei o seguinte, sabe, o que eu puder compartilhar com você de conhecimento, e vamos embora fazer. E assim deu certo, até o lugar. Aí eu mantive o nome Bahia Active, né? Porque a ideia era também, a gente tem, paralelo com os roteiros de bicicleta, a gente tem caiaque, stand-up, entendeu? Então, assim, eu tenho parceiros, né? Ah, tá. Então não limita somente a bike. Você faz um passeio de bike, aí a gente para, aí eu tenho lá em Caraíba, em Trancoso, Arraial, Porto Seguro. Você tem passeios específicos. Então você faz esse tipo de bike, você faz a visitação à aldeia da Jaqueira de bike, você faz roteiros de Caraíva a Santo André, Belmonte de bike. Jequitinhonha, faz o Parque Nacional do Pau-Brasil, Parque Monte Pascoal, aí faço as fazendas de cacau nas margens de Jequitinhonha, lá com o Edu. Sei. Edu do Cacau, que tem chocolate maravilhoso. As fazendas aqui do Renato Doria, que tem coco, açaí, cupuaçu. Aí a gente faz ali dos produtos de leite de búfala. Com o Roberto Canguçu, exato. Então, Vale Verde. Eu tô com essa viagem. Aí eu comecei, com a pandemia, o que aconteceu? Eu vinha fazendo os roteiros, né? Com a pandemia deu aquela travada, né? E aí as pessoas começaram a ficar, todo mundo meio surtado dentro de casa, não sei o quê. E aí eu tive um pessoal que me procurou e falou assim, a gente estava querendo ficar uns dias aí, mas assim, ficar só parado e tal. Eu falei, não, vamos montar uma cicloviagem para vocês. E aí montei e começou, cara. A gente fez 2020, 2021, a gente foi pum. E eu tenho feito uma média de 6 cicloviagens por ano, que eu só faço na lua cheia. Eu sou assim... Foi até esse final de semana agora. Foi. Você fez algum final de semana? Não, na temporada eu não faço. Na temporada é muito cheio, é muito quente, é muito... Entendeu? Você tem mensurado quantos roteiros? Ou mais ou menos quantos roteiros? Na cicloviagem, a gente tem 2 cicloviagens. Tem a cicloviagem pelas praias do sul da Bahia, que a gente faz de Caraíba ao Guaiú, passando pela Reserva da Jaqueira e pelo Centro Histórico. E tem a cicloviagem pelo mundo rural, da terra-mãe do Brasil, que a gente faz as fazendas de cacau, coco, cupuaçu, Parque Nacional do Pau-Brasil, fábrica de chocolate, faz um pedacinho de praia, porque tem que ter praia, né? Então a gente faz aqui a Arraial da Ajuda até Pitinga, fábrica de cerveja, faz os búfalos. A fábrica de cerveja no Arraial? No Arraial, lá do Léo. Faz os búfalos com visitação, e todos esses roteiros de fazenda tem degustação.
Então a gente pedala e come. Então é bem agradável. É uma delícia. E depois dorme em Vale Verde, lá no Arnaud. No Esparvate. No Esparvate, e faz o Parque Nacional do Brasil. Em algum lugar em Porto Seguro que você não conhece? Pai, sempre tem, né? Sempre tem Não alguma vivo. coisa escondida. Não. Ó, Fazenda. Você conhece o seu Geraldo? Fazenda Batalha, seguindo. Sim. Você fez a Brasil Rider? Eu fiz 3 edições do Brasil Ride já. Aí você fez a maratona da semana toda? Não, você fez só o último dia. Eu fiz a ultra porque eu não tenho essa disponibilidade de tempo paciência para isso. Não, eu até gostaria, mas você tem que ter, você tem que se preparar. O negócio é bruto. Sei, imagino. Mas você fez 70 a quilômetros. maratona, que é no último dia, eu já fiz 3 edições e já peguei 2 pódios. Pô, então você é atleta de ponta, atleta de alto nível. Ponta, né? Na minha categoria, claro, a gente começa cedo, tem essas vantagens. É verdade. A atividade física dá uma longevidade maravilhosa. Eu duvido que tenha alguém aqui que conhece Porto Seguro mais do que você, e todas essas regiões. Porque você faz isso sempre e em um formato diferente. Você está sempre nessas extremidades. Fora o guia de turismo, que eu acho que também faz os passeios e deve conhecer, mas você vai em um lugar que o guia de turismo ou que a operadora não comercializa, você comercializa. Então, eu duvido muito. E isso é um exemplo muito maravilhoso para quem mora na cidade, conhecer a sua cidade, porque aqui em Porto Seguro, né, Tripe? Tem gente que mora aqui, não conhece Caraíba, não conhece Recife de fora, né? Não conhece, só quer saber de ali, vai ali, Trancoso, Arraial, né? Tem gente que não conhece a cidade histórica. Assim, é uma... Eu estava ontem na praia, né, com os amigos e tal, e falando. Aí, uma amiga falou, eu nunca fui em Caraíba. Eu falei, moro aqui há 10 anos que eu fui em Caraíba. Eu já fui 3 vezes esse ano. Eu vou uma vez por mês. Mas olha, quando acabar o verão, nós vamos para Caraíba. Entendeu? Agora nós vamos fazer um negócio diferente, porque eu gosto de fazer coisa diferente. Eu acho muito chato fazer o mesmo. Toda vez que a gente se encontra em Caraíba. Claro, muito. Você falou assim, amanhã eu tô com minha turma aqui, eu saio daqui Natal. Exatamente. Mas eu falei, agora a gente pode ir de Caraíba para a Ponta de Corumbau, que é lindo. Você conhece claro, Corumbau, claro, conheço. A gente hoje consegue Conheço comunicativa, coisa bem aquela região. 13 quilômetros. Eu falo, a gente vai, bota as bicicletas no carro, você não vai botar as bicicletas no carro, mas eu não consigo, não. 13 quilômetros você consegue andar. E a areia, a estradinha de chão, que era aquela areia fofa, hoje está bem batida. Está batida por causa dos burros, Dá pra gente ir, a gente vai para a Ponta de Corumbau, aí dorme lá. Quem tiver mais disponibilidade, mais energia, né? Aí pode ir ali até aquela casa de pedra, de concha, que da casa elétrica fez lá mais para cima, né? E tem os recifes, aquele rio ali. Então, assim, eu sou apaixonada por isso aqui. Você faz isso inclusive com infraestrutura maravilhosa, né? Porque você tem pedalando, mas tem uma equipe que dá uma infraestrutura de alimentação, de manutenção da bicicleta e tudo mais, né? Então, assim, não é somente sair e pedalar. Existe toda uma... A gente não tem um carro de apoio durante todo o passeio, porque como a gente faz pela praia, tem lugares que o carro não tem acesso. Mas as bagagens estão levadas, a gente vai pedalando e dormindo, né? Então a gente dorme nesses lugares todos, né? Em Caraíba, Trancoso, Arraial, Santander, e o carro de apoio vai levando as bagagens. Só que a gente vai levando, né? Eu sou condutora, né, de cicloturismo, quando tem roteiros aqui no Centro Histórico, a gente tem guia de cicloturismo para falar, né, com mais base, né? Mas nos roteiros de praia, a gente normalmente faz... Eu guio, porque senão não tem graça, né? Eu tenho todo o trabalho, eu não vou aproveitar. Claro. E tem um outro condutor que vai comigo, que é mecânico, entendeu? Que é uma parte que eu também não gosto muito. Você dá mão de graça? Não gosto muito dessa parte. Então, assim, e a gente vai com os alforjes, que é aquela bolsa que você leva do lado. E ali, quando a gente chega eu sempre gosto de fazer o piquenique parado no rio, né? Quando a gente chega na beira do rio, o cara dá um mergulho no mar, que é gostoso, mas depois ele tira a água salgada no rio. Porque pedalar com água salgada arranha. O atrito, não é? Nadar na água salgada já arranha, precisa de passar a vaselina para poder aliviar, a barba arranha. Aí o que a gente faz? Você tira, cara, uma água de coco geladinha, frutas, várias frutas, bolo e tal. Super agradável. O cara fala, da onde surgiu isso? Quando tem algum casal para comemorar,
né? Aniversário de casamento, alguma coisa Tem um assim. espumantezinho para poder dar uma espumante, coisa. para Tá de sacanagem. Ó, eu tive uma experiência dessa que você falou, já falando das pessoas conhecerem. Eu fui fazer um pré-trip pela Secretaria de Turismo, cheguei na Praia do Espelho com um assessor de imprensa da Secretaria. 26 anos, tem um menino. Vou falar o nome dele aqui, não para sacanear com ele. Quando ele chegou na Praia do Espelho, ele se emocionou. Pô, que bonito isso aqui, eu tenho 26 anos, nasci em Porto Seguro, meu pai é dono, vou falar logo, do Rei do Caldo, e eu nunca tinha vindo aqui. Eu falei, tá de sacanagem, meu. Você nunca veio isso? Eu falei, porra, não é possível. E ele se emocionou, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou deixar isso acontecer com meus filhos nunca. Fiz uma viagem de turismo. Quando eu voltei, eu já falei para ele, falei, ó, é para as crianças que a gente vai passar essa semana, não saco cheio nada, em Caraíba, a gente vai vir a pé. Só que, pô, Pedro devia ter cerca de 11 anos, e Júlia seus 14 anos, né? Falei, a gente vai a pé, mas fique tranquilo, a gente não vai a pé direto, eles deixam uma infraestrutura. Então eu fui para Caraíba com eles conheceram Caraíba. A gente fez a primeira parte andando até o Espelho, que foi super agradável, dormindo no baiano, comeu um camarão que eles adoram, aquela coisa toda. Depois fizemos do Espelho até Trancoso. Essa foi meio... Caraíba, a Espelho são 10 quilômetros só. Espelho a Trancoso são 21. Pois é, essa foi puxada. Porque assim, passei aquelas enseadas. Meu pai onde eu fui logo depois daquela ponta. Quando chegava na ponta, aí tinha 11 ou 3 enseadas. Aí paramos em Itaquena. E aí a maré deu uma enchidinha, então ela ficou com areia meia fofa. Só que aí eu dei 2 dias em Trancoso também. A gente descansou. No outro dia a gente fez um day-use no Clube Médio, então eles ficaram sorrindo. E aí depois de Trancoso para Arraial, a gente saiu de manhã, meio-dia. Aí paramos Eduardo Maré, comemos um camarão na moranga, aí encontramos com o Ingrid no Arraial da Ajuda. E essa foi uma viagem que marcou eles. Eles ficaram assim, até hoje, eles falam, não, eu conheço, não sei o quê. Então assim, e meus filhos hoje eu faço questão que conheçam toda essa região, né? Assim, é muito bom você poder proporcionar às pessoas que moram na cidade conhecer a sua cidade. Porque tem gente que tão longe para poder conhecer, paga aéreo, paga um valor absurdo de hospedagem, absurdo não, um valor alto de hospedagem, que é o período, né? Tem uma dificuldade de chegar aos lugares. E a gente aqui fica nessa mesmice de ir na praia só aqui, e aí não tem essa curiosidade de conhecer toda essa cultura, toda essa beleza dessa região, né? Mas, felizmente, né, tem gente assim que mora na cidade e não conhece a cidade. A gente vai falar agora do terceiro brinquedo agora de... Deixa eu falar uma coisa assim, ó. Para mim, o delta mais bonito da região, muita gente não mesmo fica assim, surpreso, é o delta do Santo Antônio. Lá pro lado de Santo Antônio. Entre Santo André e Guaiú. Conheço. Santo Antônio, o Rio Santo Antônio, quando ele encontra com o mar. Inclusive uma fazendinha de ostra. Tinha, não tem mais não. Ah, é? Foi desativada ali, foi desativada. Tem uma pousadinha do lado do Bexerê, do Alberto Pernambuco, que é uma delícia já passei carnaval ali. Ali, cara, aquele delta é maravilhoso. Você já Toda subiu? vez que você chega ali, cara, ele tá diferente. Mas assim, a natureza é uma loucura. Então você faz ali, você pode fazer, eu faço uma vez por mês, né? E todo mês é diferente, é como se eu estivesse num lugar diferente. E vou te contar o roteiro que você pode fazer que eu fiz com a equipe de gastronomia Tempero na Mochila. Eu e o Thiago Paixão, o filho de Rogério Paixão. Sim. A gente foi para o delta do Santo Antônio, subimos de barco até a Mata Medonha. Só que quando chegou no meio do caminho, tinha caído uma árvore cheia de abelha, a gente acabou descendo e aí fez a volta e seguimos para lá. E chegando lá, tem a Mata Medonha, que é uma aldeia indígena pataxó que tem lá, maravilhosa, que é um local lindíssimo. A gente subiu e acabou fazendo um peixe na folha da patixoba lá em cima. Então, assim, o roteiro, se você puder fazer, é você subir com a embarcação e voltar pedalando, ou ir pedalando, você passar pelo Santuário Santo Antônio, que é a coisa mais linda. Tá maravilhoso. Eu tive no aniversário dela lá, tá charmosíssimo, tá maravilhoso. Ou você pode ir de bike e voltar descendo o rio, que é uma delícia, é um passeio super agradável, bem arborizado, fresco, tranquilo. Aquela região é maravilhosa. Um outro roteiro que eu estou criando, na verdade, uma outra cicloviagem que eu estou criando, para aquele lado de lá. E já até comecei a conversar com a Cida já, que a ideia é fazer exatamente isso. E como é que você atravessa ele ali? Porque eu tive dificuldade de atravessar o Rio dos Frades, ali no dos Búfalos. Ali é o seguinte, depende, né? Normalmente, eu no Santo Antônio ali, eu já tenho um barquinho, tenho um barqueiro e tal, porque
mesmo que a maré está baixinha, que daria para a gente A atravessar, força de água. às vezes nem tanto, às vezes está de boa. Eu já atravessei lá com água na canela, já atravessei com água na cintura, entendeu? Mas assim, até para você dar um charme a mais na viagem, você pega o barquinho. Lá no Rio dos Frades, tem barquinho também. Tem barquinho, mas você não tem ninguém ali, não tem uma estrutura ali, entendeu? Então, quando é feriado, final de semana, até tem uma galera que desce, fica fazendo um churrasquinho ali, tá de barco e você chega lá, dá uma grana pro cara e tal, ele atravessa. Mas eu não consigo agendar ali. Já consegui no passado. Agora não tem ninguém morando naquela casinha. Entendeu? Então a gente tem que estudar muito bem a maré para poder chegar ali e atravessar com segurança. Porque senão desanda o passeio. O que a gente faz? Você tira tudo, né? Fica de biquíni. Biquíni não tira, não. Biquíni e sunga não tira, não. Você tira tudo que eu digo. Depende do público, né? Pode que o público tira celular, bolsa, né, tal, mochila, não sei o que. A gente bota tudo dentro dos alforjes, que ele veda completamente, né? E as pessoas atravessam. Pega a bicicleta, levanta? E aí a gente leva os alforjes, leva a bicicleta, que normalmente tem homem, né? Quando tem homem, os caras levam também, ajuda, né? Mas assim, a gente passa com segurança, mas às vezes não tem um barquinho. Mas para mim, o Delta, na Avenida da Região, é o Delta Santo Antônio. E vai vir coisa nova aí com a Cida. A gente vai perguntar. Ó, que maravilha. E ali tem muita coisa boa. Tem o Alberto Plenamente, que tem essa pousada de charme maravilhosa ali do lado. Tem o Maroca, Danilo está com um restaurante maravilhoso também ali, fantástico. Isso só no Santo Antônio. Tem um local que você tem os rituais do Santo Daime, não sei se você sabe. Ali também embaixo tem. E aí o Guaiú, que dispensa comentário. Tem a Reg, que tem uma pousada charmosíssima. Tem a Maria Nilza, que vendeu a barraca de praia, mas está com um restaurante na casa dela. Casa Azul. Fantástico também. Já estive lá já com o Jaime Periá. E ela, maravilhosa. Aquela região, eu acredito muito naquela região ali de cima, né? E assim, você tem um público ali que quer coisas diferentes. Eles estão mais abertos para coisas diferentes. Porque de repente você pega o público trancoso, o pessoal vai e eles querem ficar mais nas casas, uma coisa mais tranquila ali com o chefe. E ainda tem Mojiquixaba. Mas em Santo André, o pessoal quer conhecer um pouco a região. Então você tem ali Mata Medonha, você tem o Rio Santo Antônio, você tem essas. E em Santo André mesmo, você tem vários trabalhos na área artística, cultural. E vou te falar, em Mojiquixaba, tem um empreendimento novo lá agora, Mogi dos Pássaros, onde tem o Rio Preto, que tem várias prainhas igual de Caraíva ali. Tem pesca, tem uma fazendinha de camarão dentro, tem uma área de praia. Várias vezes uma turma de 10, 15 amigos, a gente alugou uma casa, próximo lá do Gazinelli ali, na praia de Mojiquixaba, passamos um final de semana lá, com fogueira, lugar. É fantástico naquela região. Eu acredito muito lá naquela região. Aquele Rio Preto é lindo ali. Fantástico, a água é muito boa. Bom, e agora a gente falamos de turismo, falamos de aventura e esporte com atleta. Agora a gente vai falar de cultura, dessa terceira tendência, essa outra fase de Renata Tardão. Um minutinho, a gente toma água e já volta já. Some não. Dias difíceis, dias de luta, quando a vida parece tão dura e você só precisa de alguém pra abraçar. Sei que você vai estar lá, eu não preciso nem chamar. Na verdade sempre foi assim, companheiros do início ao fim. A gente pega estrada sem hora pra voltar e depois para em algum lugar, sentados no capô do carro, vendo o mato, ouvindo o som que vem do rádio, sentindo a brisa que sopra no ar, falando sobre a vida, o tempo, sei lá. E num abraço apertado, iluminados pelo brilho que vem do alto. Depois da noite escura sempre vem o sol, do brilho dos
farol. Nessa tempestade, nessa escuridão, ancorei o meu navio no teu coração. Do teu cais, o meu cais, Seguro a minha salvação. Meu poço seguro a minha Bom, voltando, como eu falei antes, a gente está no Galo, local onde acontece todos os dias, um finalzinho de tarde, um pôr do sol maravilhoso, ensaio do Sovaco do Cabral, que acontece nas prévias de carnaval, e é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar com o Renato agora. Renato não estava fazendo mais nada, estava com pouca coisa, pousada, estalagem, andando de bicicleta aí por 4 cantos de Porto Seguro. Falei, não estou fazendo nada, vou abrir um bloco de carnaval, de samba, vou exaltar o samba agora. Como é que foi isso? Do nada? O que acontece, cara? Eu cresci na região dos Lagos, no estado do Rio. E lá em Rio das Ostras, meu pai tinha um bloco de samba. Meu pai já foi mestre de bateria lá no nosso estado do Rio, né? A gente mora lá, Cordeiro, Cantagalo, já foi presidente de Filarmônica, então tem ele envolvido nessas Que coisas. bom. E a gente lá em Rio das Ostras, né? Em casa, a gente começou lá, tocando sambinha e tal, não sei o quê, e aí vai chegando, família grande e tal. Aí meu pai montou um bloco lá, chamado Blocana. Daí eu cresci com isso, entendeu? Dos meus 10 anos até 18 anos, a gente fazia. Só que era diferente. Cada um tinha seu instrumento, né? Passava as férias lá naquela época. Você tinha 3 meses de férias. É verdade. Ia do Natal até depois do carnaval. E aí a gente ouvia os discos das escolas de samba. Quando a gente chegava lá, todo mundo já sabia direitinho. O que fazer? E aí saía, brincava. Qual quebrava? Aí eu vim morar na Bahia, né? Depois de 5 anos morando na Inglaterra, vim morar na Bahia. Eu falei, morar na Bahia, cara, 2 coisas. Vou comer peixe, frutos do mar, muito, e vou. O samba nasceu na Bahia, cresceu no Rio, e vou curtir o samba. Cheguei aqui, não tinha samba. Que decepção. Não, aí comecei, aí tinha charango, jeguelefe. Lembro, claro. Jeguelefe, e eu saía com meu tamborim lá, atrás, chabrô, Sozinha. chabrô na cuíca, e eu tocando tamborim no ouvido de chabrô, eu virava para trás, me xingava, e ali os meninos, né, Jairinho, Litinho, Cezinha toda, e tal, aquela brincadeira toda, e eu sempre gostava. Eu notava que você estava sempre de papagaio de pirata ali, sabe? Toda vez. Nas charangas, tanto na 2 de julho, quanto na Pacatá, eu saía sempre tocando ali, mas eu ficava, pô, cara, samba nasceu na Bahia, né? Faz samba. Já tinha grupo de samba aqui, o Hudson já estava... Não, o Sambaía era dessa época lá, na década de 90 eles tocavam, e a gente vai curtir e tal, não sei o quê. Depois, enfim... Mas não tinha uma sequência deles não tinha. Como hoje, e tem uns aí, ensaios. Já depois o samba meio que morreu. Aí começou, já nos anos 2000, já, você tinha os grupinhos de samba, era mais pagode, mas você via que não ia para frente. Todo lugar, aí terminava, era briga, era um ambiente, não era um ambiente muito bacana, né? Aí eu falei, pô, cara, não é possível. Em 2009, na casa com os amigos, eu levantei essa ideia, mas tinha muito cacique para pouco índio, todo mundo dando ideia e ninguém. Aí eu falei, deixa eu ver. Quando foi em 2015, que aí já tinha surgido a Bahia Active, já estava andando a Bahia Active, né, ali e tal, o estalagem e tal. Aí eu falei, pô, cara, eu tenho uma paixão também, que herdei do meu pai, que é o samba. Aí eu toquei o menino do Sebrae, piloto. Lembro. Eu falei, piloto, eu tô com essa ideia aí, cara, é um negócio que eu quero fazer. E assim, para sair depois
do carnaval, sair. Não é uma escola, todo mundo fala, escola de samba, não é escola de samba. Nossa, uma escola de samba lixa, né? Sei lá, a bateria é bacana, mas não tem aula, não sei o que você fala. Bloco, que bloco massa, né? verdade. Tem aula das baianas, Boa. tem as passistas, então o negócio é bloco na escola de samba. Aí eu falei, só que a gente precisa ver, né? Porque coisa de as fantasias para as passistas e tal, e eu ouvi dizer que em Caravelas tem 2 escolas de samba. Então vamos fazer uma missão do Sebrae lá em Caravelas? Vamos fazer um benchmark lá. Vamos lá. Aí foi eu, Miriam, que era do Centro de Cultura, né? Que tem Miriam mora em Santo André. Em Santo André. Foi eu, Miriam, piloto e mais alguém, eu estou querendo lembrar. 2015? 2015. Richard não. Não. Enfim, aí nós fomos para Caravela. Chegamos lá e visitamos e tal, não sei o quê. Mas assim, Me encantou. não foi bacana, né? Mas não. Mas eu falei, cara, vamos embora, vamos voltar, vamos fazer do dia. Aí comecei, conversa com outro e tal. Chamei logo, marquei uma reunião lá no Estalagem, dia 15 de agosto, chamei Cebola, Hudson, Miguel, que eram os caras do Sambaía, e eles levaram o Itamar, que é um sambista de São Paulo, cara envolvido também com samba, na Nenê de Vila Matilde. E aí, estamos lá. Acabou que todo mundo gostou da ideia, vamos fazer. Aí tudo bem, saímos dali, fomos para Arraial, festa da Santa e tal. Então, o aniversário do bloco é 15 de agosto. Porra. E é padroeira do bloco. Nossa da vida, que macho. E aí, enfim, naquele ano, eu falei de novo no Sebrae, falei, cara, o povo aqui não sabe tocar samba, sabe tocar axé e tal. Preciso trazer. Sabe até pagode, mas samba não. Um cara, né, do samba. Aí Itamar falou, olha, eu consigo trazer o mestre da Nenê de Vila Matilde. Eu falei, pô, eu dou hospedagem e alimentação a gente se vira. Arranja. Aí eu falei, precisa passagem aérea, né? Vou convidar o cara para vir de São Paulo para cá, pô, você tem que dar uma estrutura. Piloto. E acorde aí, filho. Lembra aquele negócio da porra? Aí o Sebrae apostou e trouxe. Aí trouxe um mestre de bateria, e aí a gente estava com a parceria lá com a Miriam, lá no Centro de Cultura, e começamos juntando instrumento, um empréstimo e tal, não sei o que, e começou. E aí o bloco surgiu em 2015. 2015 foi o primeiro ano. O primeiro desfile foi em 2016. E a gente, desde o primeiro ano, a gente sai com sambas autorais, que é muito bacana. Então, o primeiro ano foi um samba que falava um pouco brincava um pouco com a política, né? Falava, né? A Praça do Relógio, o relógio que sumiu. A política da cidade. A política da cidade, entendeu? Enfim, não foi um grande samba, mas foi o que deu para fazer. E saímos e tal, nesse primeiro ano, já fizemos o percurso do Trevo do Cabral, saindo sábado depois do Carnaval, porque a ideia era que todo mundo que trabalhou no Carnaval pudesse aproveitar. E também porque os meninos que tocam na bateria são os mesmos que tocam na charanga. Então, durante o Carnaval. Durante o Carnaval, porque eles estavam tocando nas charangas. E também ninguém ia conseguir fazer durante o pós-Carnaval, porque depois tinha até festas depois aí trabalhando. Aí já tinha a arena que fazia quarta, quinta e sexta, eu falei, o sovaco fecha no sábado. Entendeu? Boa. E aí pronto. E aí sai do Trevo do Cabral. Trevo do Cabral. Concentra ali. 16 horas. E 16 horas. Aí, no primeiro ano, eu não lembro se teve já no primeiro ano, mas no segundo ano, com certeza, a gente entrou em contato com Ilma, né, do Clube da Amizade, e tem o grupo das senhoras da melhor idade, que tem as baianas. Então, são as nossas baianas. Que legal. Então, elas vêm todas devidamente trajadas de baiana, e a gente tem os vasos de barro que a gente chama de lavagem do sovaco, mas na realidade, né, é uma benção ali. E quem faz aquela água de cheiro é Jaque do Acarajé que faz. O negócio o que acontece? Ela faz lá na Coroa. Lá na Coroa, a gente vai lá buscar no sábado, não tem nada, né? Mas só tem um desfile, tá tranquilo? Tá tranquilaço. Vai lá, normalmente quem vai buscar é Romalia, irmão de roupa. Ele é incumbido, vai lá buscar e traz aqueles negócios. Cheio de água. A água já toda preparada, porque já
É o que todo mundo sabe, mas ela tem Tem. Não, ela Borobodó, que tem o bota caruru lá. dela que ela faz. Com certeza. Ela bota lá faz essa água Aí- de aí cheiro. faz a essa gente lavagem. Aí a gente faz a lavagem, 5h30 da tarde, que já está, né, Solzinho já sol descendo. Aí 6 horas, os meninos fazem Ave Maria no cavaco, entendeu? Aí os fogos. Aí esse ano não vão botar fogo, porque não pode ter barulho. Né? É. Mas enfim. Mas pode ter fogo sem barulho. E aí a gente parte na avenida. Finaliza. E finaliza aqui no Galo, né? O Galo, cara, eu tenho um prazer enorme de falar, estou muito feliz de a gente estar aqui, porque lá em 2015 foi quem acreditou na gente, entendeu? Porque, assim, quando eu falava essa coisa do sovaco, nem o mestre Cebola, nem o Rose mesmo não conseguia entender o que eu falava. Porque lá em Rio das Ostras, meu pai botava a bateria no chão e a gente tinha um carrinho, que era uma Kombi, que tinha uma caixa de som em cima, aonde ligava o cavaquinho. Então não era mini trio, né? Mini trio era um carrinho de som. Era um carro de som que vinha. Tem foto disso, cara, é muito legal. E aí eu falava aqui que a gente tinha que sair aqui. E eles falavam, não, a gente tem que sair sentado em cima do trio. Eu falei, gente, mas não é roda de samba, é bateria no chão. E aí eu lembro direitinho que eu cheguei a conversar aqui, né, com Bárbara, né, e Romulo, e Galo, não sei o quê, e falei o que era que tinha na minha cabeça. E ali eles compraram a ideia e começamos a fazer a roda de samba. Aí a gente faz a roda de samba e o ensaio aberto. Começou aqui. E outra pessoa também que acreditou assim, no que eu estou sentada para você e falando que eu vou fazer, foi o Luigi. Luigi e a gente, desde 2016, a gente faz um dia, normalmente é segundas-feiras, o carnaval indoor do Latour. Que dia? Segunda-feira de carnaval. No primeiro ano foi na quinta, depois. Entendeu? Porque tinha aquela história das charangas e tal. Mas depois a gente falou, Renato, eu queria fazer no carnaval. Eu falei, não posso falar não para você. E aí a gente conseguiu, mexe e faz toda a segunda-feira. E os ensaios? Não, os ensaios... Acontece quanto tempo antes e aonde? Olha, os ensaios eles aconteciam desde 2015 lá no Centro de Cultura. Esse ano passado, né, o Centro de Cultura em reforma. Está em reforma ainda, né? E aí a gente teve que sair de lá. E aí a gente é bom que as pessoas gostam da gente, né? Claro. Então a gente é sempre acolhido. Tem coração bom, como é que não gosta? Rose, né? E Rose, que é da cidade nativa, né? Então ela tem mais força ainda que eu estou aqui há 31 anos só, né? Não, mas Rose, você é tão querida quanto. Rose já nasceu aqui. Então a gente sempre é acolhido. E quem acolheu a gente com os instrumentos, que não é assim, deixa eu botar ali no quartinho na sua casa, não. São quase 20 surdos, né? Tem um surdo assim, um tremendão assim. Não é qualquer lugar que cabe, não. E fora os outros instrumentos, repique e caixa. E está acontecendo hoje aonde os ensaios? Lá no Cajueiro, ali na Praça do Cajueiro. O Rodrigo acolheu a gente e a gente faz os ensaios lá todas as terças e quintas. E aqui no Galo está tendo algum ensaio? Aqui no Galo a gente começou com as rodas de samba, a gente fez dia 29, foi a primeira que a gente fez aqui, né? E agora, dia 12, a gente faz a roda de samba de novo com o ensaio aberto da bateria. Devemos fazer... E o ensaio geral? Então, já é um ensaio geral, já. Dia 12. Dia 12 porque 17 o pau já quebra já. Exatamente. A gente está fechando um dia lá na Praça do Relógio, que a gente sempre faz na Praça do Relógio também, né? E estamos vendo também para fazer lá no Quintal Cambolo. Lá em cima, no Mirante? Lá em cima, no Cambolo. No Cambolo, na verdade, no Cambolo, lá com o Guto lá. Exatamente. Aí estamos aí, é questão de agenda, porque esse ano ficou tudo muito um tempo curto, né, cara? Porque até finalizar que ia ter, porque é muita energia, entendeu? Então não dá para você botar, envolve muita coisa se você não tem certeza que vai sair. Você sabe que você acabou influenciando nesse resgate ao samba? Com certeza. Porque, assim, você falou que não tinha, realmente não tinha. Hoje, não tinha. Aí você tem o Sambaia, que não sei se o ainda usa o mesmo nome, mas no Armazém, lá no Arraial da Ajuda, eu fui em alguns ali. Não, ali é o Samba em Casa. Samba em Casa, que tem, toca ali. Tem uma base do Sambaia, né? E do Sovaco, na realidade o pessoal toca no Sovaco. E tem o Thiago e o André, que vieram de São Paulo, e aí juntou ali, eles formaram o
o samba em casa. Aí você tem frutos do sovaco, você tem gente do sovaco tocando, os outros grupos Não, e é de muito samba agradável, eu todo. estive lá, muito Cinema agradável. 73, você tem ali Antes do Bombosa de Carlinhos fechar também, eu vi alguns ensaios de samba lá. Na cada 31 acontece aos domingos também, no finalzinho de tarde, muito agradável. sempre Samba. terceiro domingo do mês. Esse mês é que foi ontem, Ontem, é. porque por causa do carnaval, né? Então assim, você acabou meio que influenciando Com nesse lance de certeza. samba. E a tendência eu acho que é aumentar. A gente conseguiu um dos propósitos do sovaco, o maior propósito, na realidade, era fazer o resgate da cultura do samba na Bahia. E a gente conseguiu fazer. Pô, que E a maravilha. gente tem sambas autorais cantando toda a história dos blocos. E é você que faz Porto esse Seguro. samba? Não, a gente tem cada macaco tem seu galho. Você tem uma equipe Tem preparada a para isso? ala dos compositores, Olha, tem a ala da harmonia. O negócio é organizado. pequeno, mas é organizado. Não parece não, mas é organizado. Entendeu? Então a gente procurou sempre, nos sambas autorais, contar a história, né? Então a gente tem um samba de 2018 que fala dos bloquinhos, todos os blocos da cidade. boa. Aí você fala... O Bloco sabe, das Fraldas, da Mestre, Cintia não, Guedes. e fala quem trouxe, né? Seu Vadu, que é pai de Miguel, pai de Brás, Mestre Tributino, tem Dona Preta, são pessoas que foram fazendo. Aí você tem Maria Boneca, que é fantástico. Aí você, assim... Tem aquele lá da balsa lá da Praça Pataxó, que ele fazia com os índios ali, não esqueci o nome daquele seu. Chiquinho. Tributino. Aí você tem ali também, a gente fala do jegue elétrico, do galo da madrugada de Serjão, entendeu? Das babás, do bloquinho. Então conta. Todo mundo no Dos filhos da Kojak. No enredo ninguém fala. Pô, que maravilha. Depois a gente tem um samba que canta, chama Samba Canção. Samba Canção, terreiro de roda no meu coração. Esqueci agora. É que fala, onde você conta a história do samba nascendo em Salvador e crescendo no Rio. Aí canta o centenário de samba. Entendeu? Depois você canta. Em 2019 a gente faz miscigenação de raças, que é aquela camisa azul linda que você fala dos africanos, dos negros e dos portugueses. E em 2020 a gente fala sovaco de todos os santos do sovaco. A gente canta Nossa Senhora da Pena, Nossa Senhora da Ajuda, Santa Dulce do Brasil, Iemanjá, São Jorge. Esse era novidade? Ou? Esse ano a gente não teve tempo. A gente tinha já o samba para 2021. Então vai cantar o samba, o Então a sucesso gente vai dos outros. cantar 3 sambas que fizeram mais sucesso, que é exatamente esse que canta o Carnaval de Porto Seguro desde a década de 40, com todos os blocos. O Samba Canção, que é do samba Nasceu na Bahia, Cresceu no Rio, e Santa Dulce do Brasil, que foi o último de 2020. E a gente vem com a camisa, a temática que a gente vai trabalhar, que o nosso não é abadá, é uma camisa com manga, tem um chapéuzinho e tal, é o sovaco como a fênix, ressurgindo das cinzas. Então é uma camisa linda, que tem uma fênix. Vamos lá. Vai ter que ir lá, né? Tomar essa cerveja e sambar. Com certeza. Renatinha, finalizando. Você vai dar o spoiler qual vai ser o quarto produto? Finalizando, um pouquinho antes, eu vou falar do nosso desfile. Já quero aqui deixar o convite para todo mundo, dia 25 de fevereiro, sábado, depois do Carnaval, Sovaco do Cabral na Avenida, concentração a partir das 16 horas, lavagem do sovaco às 17h30, Ave Maria às 18h, e aí a gente segue na avenida. Aí o pau quebra. Mas, assim, spoiler tem... Esse ano a gente está com essa ciclovia turismo rural, e tem essa outra que eu estou idealizando ainda, está na cabeça ainda lá, cruzado de Santo André e Guaiú, que vai ficar mais naquele litoral norte, né? Mas alguma atividade fora esses três que você faz? Tem outra que está muito no embrião ainda, que eu não posso falar. Tá bom. Mas tem uma outra coisa. Vamos deixar para a segunda edição. Inquieta toda. Renato, você vem acompanhando aí com esses 3 produtaços que você tem, essas dificuldades, as oportunidades. O que você espera? Qual é a expectativa para uma cidade de Porto Seguro, uma cidade turística, esses corredores novos, esse museu, essa revitalização? Eu sei que é um sonho seu e também meu, de todo mundo, a revitalização ali da Marechal.
Mas o que você espera daqui a 10 anos, 20 anos, que você vai sentar aqui no carnaval, depois do carnaval, e falar assim, pô, Porto Seguro, assim, realmente está do jeito que eu sonhei, que eu queria, que ficasse dessa forma. Está exatamente desse jeito. Qual seria esse momento? Assim, eu sou uma pessoa super otimista, eu sempre acredito, e eu vejo que a cidade precisa, aqui essa parte da cidade, ela precisa continuar com esse embelezamento. Você lembra o que era esse deck aqui? Quando não tinha o deck, o que era a tarifa e o que se transformou. Então, eu sempre acredito em novas opções, novos produtos para você não só receber novos turistas, mas continuar recebendo todos os outros. Então, assim, quando eu venho com um produto novo, como é a Bahia Active, como é o Sovaco do Cabral, porque o Sovaco do Cabral, para mim, é também um produto turístico. Eu claro estou pensando nos moradores da cidade, mas aquela velha máxima, né? Claro. O que é bom para o morador. Exatamente. É bom para o turista. Consequentemente. Então, assim, eu acredito que se continuar essa revitalização, entrando aqui, né, pela Marechal, vindo a Marina, eu acredito que é uma realidade. Exatamente. Que tem que acontecer em Porto Seguro. É uma necessidade, né? Uma necessidade. Uma segmentação maravilhosa. Continuar dando essa virada. E aí sim, você ter uma cidade realmente bonita, preparada para os moradores, que aí os turistas vão vir com certeza. Exatamente. Entendeu? A orla está ficando bonita, você já tem essa adequação das marcas de praia, que foi muito importante. Não aconteceu aqui o que aconteceu em outros lugares, no Nordeste. Derrubou e ficou sem. As barracas todas as praias ficaram sujas, porque as pessoas vão, infelizmente. Eu acho que a gente está mais perto que longe. Com certeza, mas assim, é preciso acreditar e continuar fazendo. Tem que continuar. Tem que estar envolvido. Para a gente poder fazer isso. Daqui a 10 anos a gente sentar ali e Pô, você lembra daquela entrevista que viu como é que estava e tal? Vai ser, Renata, valeu. Se Deus quiser, vai ser. Vai dar liga. Vai dar. Querido, obrigada. Então, obrigado. Eu fico muito agradecido, é emocionante nosso bate-papo. A gente precisa registrar isso, essas pessoas envolvidas na cidade, né? Nas primeiras que eu fiz lá. Isso tem que estar registrado, a gente tem que fazer isso mais vezes. Vocês aguardam aí que tem muito mais emoção. Os nossos próximos convidados são figuras da cidade engraçadíssimas, envolvidíssimas, que tem toda essa história. E é isso aí. Na TV4, nosso programa Turistando fica por aqui hoje. Essa delícia de empreendedora maravilhosa, envolvida, família, super querida, Renata Tardan. E aguarde, a gente vai ter mais novidades aí no próximo. Valeu? Some não. Ô, Trip, sobe aí as letrinhas, sobe as músicas, sobe as imagens do Galo, sobe a imagem do bloco Sovaco do Cabral, sobe do Bahia Active, sobe da estalagem, coloca tudo no ar pro pessoal ver aí que maravilha de empreendimento que a gente está falando. Valeu? Beijo no corpo, some não. Linda que eu já vi passar.
tristeza.